Louvamos o Teu nome, Jesus, por esta noite, por esta aula. És bem-vindo aqui, querido Espírito Santo. Edifique, exorte, console, transforme, renove, abençoe, cure, liberte, exalte Jesus e revele-o como autor e consumador da nossa fé, não apenas de uma maneira intelectual, mental, mas como o princípio e o fim, aquele em quem subsistem todas as coisas e no qual nós estamos, pelo arrependimento e fé, e Ele está em nós, na pessoa do Espírito Santo. Abençoe esse ministério, abençoe cada querido irmão e irmã nesta noite, os que aqui estão, os que vão se chegar a este lugar. Traga, Senhor, o nível de maturidade que o nosso coração busca diante do Teu trono aqui, Senhor. E que seja uma inspiração do alto, Pai, uma formação do caráter do Senhor na nossa vida. Para que ao sairmos por aquela porta no fim desta aula, nenhum de nós aqui seja o mesmo que aqui chegou, Senhor. Mas que a gente saia daqui impactado, transformado, abençoado, renovado e desafiado, Senhor, em corrermos em direção ao nosso destino profético nessa geração. Te agradecemos e pedimos a capacitação do Senhor na pessoa do Espírito, manifestando o ministério de ensino de Jesus em nós e através de nós neste lugar, em Teu nome. Amém. Amém, gente? Glória a Deus. Podem sentar. Como é que passaram a semana? Abençoados? Amém? Glória a Deus. Estavam com saudade de mim, sim ou não? Nem todos, hein? Eu estava com saudade de vocês. Estou feliz em estar aqui nessa noite e desafiado a compartilhar com os irmãos esses princípios tão importantes dessa arte de liderar pessoas, né? Que é a liderança. E hoje nós temos bastante conteúdo pela frente, então nós vamos correr um pouquinho com a matéria. Nós estamos aí um pouquinho além, né, da metade. E eu estou desafiado para compartilhar coisas muito especiais com vocês aqui nessa noite, amém? Eu espero que vocês estejam desafiados e motivados como eu estou, aleluia, amém? Então, nós estamos falando sobre missão e visão relacionado com liderança. E hoje nós vamos começar entendendo que visão e missão são aspectos relacionados à guerra espiritual. Toda liderança, no âmbito da igreja, ela envolve um alto nível de guerra espiritual. E é muito importante nós entendermos o quê? Que o inimigo, ele não está tão preocupado em matar a visão, mas sim em paralisar na missão. Vocês lembram que na semana passada nós colocamos a visão como levar o evangelho até os confins da terra, né, no âmbito da igreja, e a missão como o discipulado, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, o que nós mais vemos por aí hoje em dia, né, são centenas e milhares até mesmo de pessoas sendo ganhas para Cristo por meio do evangelismo, né, da visão ao redor do mundo, porém muito pouco dessas pessoas de fato se consolidando e permanecendo nas igrejas. Por quê? Porque o que sobra de visão, muitas vezes falta de missão, ou seja, as pessoas até são ganhas, são alcançadas pela mensagem, mas não são discipuladas, ok? Bom, então o inimigo vai tentar matar o processo, tá, pessoal? Como é que ele faz isso? Tirando o amor e a paixão do líder e da equipe pela missão.
Os melhores dias da minha semana são os dias que eu dou aula. Por quê? Porque eu nasci para isso, fui chamado à existência no corpo para isso, e essa é a minha missão específica no corpo de Cristo. Então eu não venho aqui dar aula para vocês apenas por causa de uma mensalidade ou de uma inscrição que vocês paguem, de uma apostila que eu vendo, ou qualquer outra coisa, né? Ou porque vocês são muito bonitos e tal, né? Apesar de serem uma bênção, obviamente, né? Mas o que me move, pastor Mido, a ouvir aqui lecionar essas aulas, e já, né, há esses 25 anos, é a paixão que eu tenho pelo ensino. Amém? Para vocês terem uma ideia, eu não passei muito bem de saúde esse último final de semana. Eu peguei um resfriado, graças a Deus eu fui no médico, tá? Então não precisa ficar com medo de chegar perto de mim, tá? Foi diagnosticado realmente um resfriado, né? Mas ontem inclusive eu nem fui no culto à noite, para vocês terem uma ideia, para mim me resguardar para a aula de hoje. Então a pastora que fez o culto ontem era a Santa Ceia, hein? Eu transferi a Santa Ceia para o outro domingo, mandei a pastora e os meus filhos ministrar o culto ontem, e fiquei em casa me resguardando para estar aqui com vocês hoje, né? E não fiquei deitado numa cama não, fiquei trabalhando, estudando, né? Preparando materiais para vocês, e hoje também, né? A maior parte do dia. Mas por que isso? Porque eu sou apaixonado por aquilo que eu faço no corpo. Amém? Bom, então, as coisas vão acontecer a partir de cada um de nós, tá? Então a missão é uma responsabilidade individualizada. E quem é o primeiro indivíduo a perceber isso? Tem que ser você, diga eu. Então o primeiro indivíduo a perceber que a missão, que o fazer o discipulado é uma responsabilidade de cada indivíduo, de cada irmão da igreja, de cada pessoa da célula, do departamento, da equipe. O primeiro indivíduo que tem que perceber isso é um líder. Então por que eu estou aqui lecionando esse curso? Porque o pastor Miriam e a pastora Simone, que são os líderes maiores aqui da igreja, né, perceberam a necessidade de aprimorar o treinamento que eles já vêm dando nesses últimos anos a vocês. Agora, essa missão da igreja Unção Ágape no bairro aqui, Vila Esperança, né? É isso, né? Aqui na cidade de Paranaguá, né? Ela não depende, porque a gente coloca as coisas muito no coletivo, já percebeu isso? Né? A igreja tem essa dificuldade, né? O povo não sei o quê, mas muitas vezes nós não nos tocamos que a igreja, o povo, sou eu, é você, somos nós. Então se a igreja tem alguma dificuldade, as coisas vão acontecer a partir do cumprimento da missão individual de cada um de nós. Como é que a gente começa a resolver as dificuldades, as problemáticas da nossa igreja local? Começa por nós, por mim, por você, por cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Então, a missão ou tarefa da igreja do Senhor é ganhar vidas e firmá-las, seu discipulado, no reino de Deus. Então você vê aqui, Marina, você que gosta muito das figuras, ó, missão e visão são peças que precisam se encaixar, né? E para que a visão seja estabelecida, a visão só será estabelecida se você tiver a missão. Em outras palavras, a visão só acontece se você estiver disposto pessoalmente, individualmente, a colocar a mão na massa e a tornar essas coisas uma realidade prática. Amém? É isso que esse slide está dizendo aqui, sim ou não? Glória a Deus. Estão aí? Amém. Aleluia. Estão vivos? Amém. Aleluia. Então o que acontece? A visão pode estar pronta, mas a missão esquecida, né? Eu tenho uma visão, ganhar almas para Jesus no Japão em
na Disneylândia. Tem gente que quer ser missionário na Disneylândia, né, irmão? Mas não falou de Jesus nem por vizinho ainda. Então, tem que ter uma lógica nisso, tá? E a visão fala da parte teórica da coisa, para vocês entenderem numa linguagem mais simples. A missão fala da parte prática. Vocês aqui trabalham no MDA, né? Então é uma visão maravilhosa, né? Agora, a pergunta para vocês aqui nessa noite, como líderes, é o seguinte: como está a sua missão? Talvez você já leu tudo quanto é livro de MDA, já fez tudo quanto é curso, né? já decorou os passos e etc e tal, né? Mas ainda não discipulou ninguém. Então você está, de repente, expert na teoria, na visão, mas ainda falta a prática, a missão. E essa é a ideia, eu quero acreditar que os líderes da igreja têm, né? Ao me trazer para uma iniciativa como esse curso aqui. Levar vocês a refletirem sobre isso, sobre essa prática de igreja, essa prática ministerial, essa prática de liderança. Amém? Glória a Deus. O Lucas está com uma cara pensativa. Faça cara pensativa para nós. Aí, aleluia. Cara pensativa é assim, irmãos. Tá bom? Bom, então o que faz uma visão sobreviver é a nossa compreensão sobre a missão. Se você pôr as coisas na prática, né? É tipo assim, ó, o meu ministério de ensino, tá? Eu posso sentar, como eu já fiz muitas vezes, e treinar um monte de professores em didática, tá? Em como preparar uma aula, como lecionar uma aula, como escrever um material, como pesquisar para preparar um conteúdo, tá? Tem um curso que eu dou que é a vida intelectual, que ele é voltado para a formação de professores, né? Agora sim, se o cara não enfiar o nariz nos livros, que é a prática no meu caso, né? Não gastar o dedo no computador escrevendo, né? E não vir para frente do povo, como eu faço há 25 anos, e abrir a boca e dar essa aula, o negócio fica só na visão. Né? É aquele meu aluno, né, que eu tive alguns anos atrás, né, eu gosto até muito dele, né, só que assim, ele teve aula alguns anos comigo, né, professor, eu queria ser assim como o senhor, eu tenho um chamado para o ensino, e tarará, né, ministre a sua unção, né? A gente tem essas ideias assim meio místicas, meio mágicas, que de repente se alguém que tiver um chamado nessa ou naquela área, botar a mão na minha cabeça, tudo vai acontecer, né? Então, irmão, não viaja, velho, essas coisas, né? Eu sei que a unção existe, ela se transfere, imposição de mão é bíblico, tudo bem, mas se você não tiver a fim de pagar o preço, meu querido, pode vir o apóstolo dos apóstolos na face da terra e botar a mão na tua cabeça, no teu pé, no teu braço, em qualquer lugar, que não vai acontecer é nada, né? E aí o que aconteceu? Né? Ele ficava com essa história toda, aí um belo dia eu precisei de alguém para fazer parte da minha equipe, olha que oportunidade que ele perdeu. Eu precisava de alguém para fazer parte da minha equipe, só que é claro, você não chama ninguém para a sua equipe para ele começar sendo o líder principal. Ou lá na empresa onde você trabalha é assim, você já entrou de gerente, de diretor, de supervisor, não, né? Então você chama o cara para fazer parte da equipe, né? Assim, o Maurílio, né? E dá para ele a função mais simples, né? Porque quem for fiel no pouco, como é que diz a Bíblia? Sobre o muito é colocado, né? Eu falei, olha, negócio é o seguinte, cara, eu preciso de mais alguém para compor a minha equipe aqui de professores, para pesquisar sobre tal assunto. Que maravilha, professor, tarará. Eu digo, beleza, eu vou te passar os livros que você tem que pesquisar, né? E vou te passar quanto eu preciso que você escreva sobre isso, né? E vou te passar um prazo. Beleza, né? E se você precisar, você vem e usa a minha biblioteca, eu te empresto os livros. Olha como eu sou um cara legal. Porque para mim ninguém emprestou, eu tive que comprar. Né? Aí tudo bem, né? Ainda vou quebrar teu galho, vou te emprestar os livros, né? Aí assim, ô Maurício, quando eu passei a bibliografia para ele, né? Eu passei a bibliografia, era assim uns 15, 20 livros, eu dava uma pilha dessa altura assim na minha escrivaninha, eu já tinha até separado, né?
E falei, preciso aí que você escreva, não é muita coisa não, escreve aí umas 50 páginas, tá bom. Né? Vou te dar uns 60 dias para você fazer isso. Você não acha que tá razoável, pô? 80 páginas, 60 dias, o cara vai escrever o quê? Uma página e meia, mais ou menos, por dia, fechou. Né? Eu escrevo uma base de 15, 20 por dia. Né? Então peguei leve com ele. Né? Aí, professora, mas acabei de lembrar, eu tenho que falar com o meu pastor. Eu disse, não, falar com o pastor é bom. Fala lá com o pastor, tal, né? Passa o meu contato, manda ele falar comigo e tal, né? Aí eu estranhei, assim, ficou um silêncio, assim, passou uns 10 dias, não me falou nada, né? Aí 10 dias depois, né, a irmã Eva já está rindo aqui, que ela sabe como é que vai acabar a história, né? Dali uns 10 dias, o cara não me falava, eu chamei ele no zap, digo, e aí, mano, o negócio já está atrasado aqui, ó, né? Já é 50 dias para você me entregar, né? Pois é, veja bem, meu irmão, quando vem com essa conversa do veja bem, aí ele falando num ouvido comigo e Deus falando no outro ouvido, dizendo assim, ele não está a fim de pagar o preço. Eu digo, não, tudo bem, tá, beleza. Né? Não, mas para a próxima o senhor pode contar comigo. Você sabe quando vai ter a próxima, né? Né? Como diz por aí, né? A fila anda. A fila anda. Né? Aí eu peguei uma outra professora que escreveu um material para mim. Ela tinha 6 meses para escrever, tá? Ela levou 1 ano. Só que eu tive paciência com ela, por quê? Porque ela manifestou força de vontade de fazer. E hoje ela faz parte da minha equipe. Ocupou o lugar dele. Entendeu? Então assim, meu irmão, o que acontece? Nós precisamos ser líderes de visão e missão, né? E o que faz a visão sobreviver é o quanto você compreende e está disposto a pagar o preço na missão, na prática, né? Então devemos estar alertas, porque a visão pode ser roubada. Quando é que a visão é roubada? Quando a missão é assassinada. Então o diabo não está interessado em argumentar com você que a visão MDA é errada, ou é mentirosa, ou não é bíblica, ou não sei o quê. Meu irmão, o diabo não está nem aí para isso. O diabo está interessado em fazer da visão MDA uma simples teoria, um simples livro na prateleira da tua casa. O diabo não está interessado em debater com você se a Bíblia é ou não é a palavra de Deus, até mesmo porque ele sabe que é. Mas se ele puder fazer da Bíblia um livro empoeirado na prateleira da tua casa, pronto, ele já venceu a batalha. Amém? E nós vamos deixar o diabo vencer a batalha, sim ou não? Não, amém? Que nem uma discípula que eu tenho lá que diz assim, dá bicuda na cara do capeta. Aleluia. Muito bem. Então, princípios para uma visão não ser roubada. Olha para quem está do seu lado, diga assim, nossa visão não será roubada. Amém? Glória a Deus. Estão começando a acordar. Aleluia. Vamos lá, quem trabalhou bastante hoje, diga amém. Aleluia. Quem está empolgado? Já foi mais baixo, amém. Vamos lá. Então, primeira coisa, querido, o que eu acabei de te dizer, você tem que ter paixão pelo que faz. Outra coisa, fazer tudo harmonicamente dentro da missão de forma organizada. Vocês podem ver que os slides que eu trago para vocês não é sempre assim, eixo tal, tópico tal, título tal. Por quê? Porque na minha área de trabalho, no reino que é o ensino, eu preciso sistematizar, organizar as coisas. Amém? Muitas vezes você não consegue avançar na prática em alguma coisa relacionada à igreja ou até outra área da tua vida. Não é nem falta de esforço, falta de vontade. O que falta muitas vezes é foco. O que falta muitas vezes é organização.
E outra coisa, viver dentro dos decretos da palavra. Ninguém vai ser líder no reino fora dos princípios da palavra de Deus. Amém? Diga assim comigo: a palavra tem princípios, e dentro deles é que eu terei sucesso. Amém? Eu tenho um apelidinho aqui em Paranaguá, já há alguns anos, né? E o meu apelidinho, só que o pessoal me dá esse apelido achando que me ofende. O pessoal que não gosta de mim, por incrível que pareça, tem gente que não gosta de mim. Não sei, né? Deve ser o diabo na vida deles. Mas, deixando gostos à parte, né? Tem um pessoal que me deu um apelido algum tempo atrás aqui em Paranaguá, assim, muito bíblico, né? E aqui, claro que você nunca deve ter ouvido isso, mas mais para o lado de lá, Vila Paranaguá, aquelas bandas lá, eu sou famoso, né? Que o pessoal diz assim: você está indo em que igreja? Ah, lá no professor Alessandro, já chama de professor, né? Ih, rapaz, o que foi? Aquele cara lá é muito bíblico. E eu acho ótimo esse apelido, né? Por que, meu irmão? Porque, como diz o nosso presidente, independente do seu gosto político, mas o negócio é dentro das 4 linhas da Constituição. O meu negócio é dentro das 4 linhas da Bíblia, meu irmão. Saiu daqui, acabou. E é por isso que eu tenho êxito no meu chamado. Amém? Entendendo que êxito não está necessariamente ligado a número. Amém? Aqui nós temos, graças a Deus, uma boa turma, embora eu esteja percebendo algumas ausências hoje, mas a maioria está, né? Mas se eu disser para você que eu já fui lá em Matinhos dar uma aula até 10h30 da noite para 2 alunos, né? A turma era 10, faltou 8, chegou 2 lá, né? Aí os caras chegaram lá, o pastor até ficou meio constrangido. Pois é, professor, tal, né? Vou pagando aqui sua gasolina, que ele me dava gasolina, né? Eu dizia: não, deixa para o fim da aula. Aula? Claro, aula. Você está pensando que eu vim aqui perder tempo? Mas só tem 2. Eu digo: ótimo. 2 ou 3 no nome dele, diz a Bíblia. Muito bíblico. Rapaz, e rachei o coco dos caras lá até 10h30 da noite, no gás. Então o que acontece, meu irmão? Paixão, organização e estar alinhado com a palavra. Amém? Você vai chegar na célula, tem um irmãozinho lá para a célula, você vai fazer o quê? Vai cancelar a célula, vai embora? Você vai fazer um evangelismo do bairro, chega aqui na frente, domingão de manhã. Era para ter 30, tem 3 irmãos. Você vai mandar eles embora? Não, meu irmão, tudo que é grande um dia começou pequeno. Ou você nasceu falando, caminhando. Então, meus queridos, precisamos estar com isso em mente, ó. A visão responsabiliza o homem, por isso que nós não desprezamos ninguém, não desconsideramos ninguém e não despachamos embora ninguém. Por quê? Porque não é uma questão se vai ter muita ou pouca gente, é uma questão que é a sua responsabilidade, é a minha responsabilidade. Aquela aula, aquele evangelismo, aquela célula, aquele culto, Pastor Miro foi viajar, né? Tirar umas férias. Rapaz, ninguém falou amém. Vocês querem que o pastor trabalhe aí, né? Não. Então vou de novo, vou dar uma chance para você. Pastor Miro foi tirar as férias. Amém, né? Vamos escolher um cara bom. Quem é o cara bom de púlpito aqui, Pastor Miro? Quem é o cara bom aqui de púlpito? Vamos lá. A irmã Eva? Então tá, aí a irmã Eva ficou na responsabilidade de fazer o culto no domingão, né? A irmã Eva chega aqui, abre tudo, arruma tudo, como ela estava fazendo quando eu cheguei, né? E aí de repente, sei lá, parece 4 irmãos aqui. E aí, irmã Eva?
Vamos cultuar. Amém, irmão? Vão ter que me engolir. Então, queridos, olha ali, ó, é tempo de começarmos a nos atualizar, ampliando a visão e vigiarmos. Outra área importantíssima, viu? Na vida do líder, vigilância. Por que vigilância? Porque o capeta, ele vai querer roubar a nossa visão, e isso acontece por etapas. Amém? Então é etapas, meu irmão. O diabo não rouba ninguém assim do dia para a noite. Você pode ver que até o cara que foi mais roubado pelo diabo na Bíblia, que foi Jó, né? A coisa foi por etapas, né? Primeiro lá foi os gados, né? E assim foi indo, né? Foi os empregados, foi os gados, foi os filhos, foi a mulher, né? Um dia eu vou vir fazer uma imersão no livro de Jó aqui. Vocês vão ver, uma loucura. Bom, agora olha aqui, ó. Não podemos esfriar na missão. Então todos os tititi, Maurílio, que acontece só lá na minha igreja, entre liderança, qual é o objetivo? Quem está por trás disso? Claro que é o cão. O meu problema não é com a Mel, né? O meu problema, né? Não é com a Rafaela, né? Não é com a Rafa, né? O meu problema é com o cão. Aí começa o cão a provocar tititi no meio do grupo, no meio da célula, no meio do departamento, no meio da igreja. Um tititi após o outro, vai acontecer o quê? Esfriamento na missão. De repente aquele irmãozinho que era tão empolgado em colocar as coisas em práticas na igreja, já começa a não participar muito, já começa a não aparecer e tal. O que aconteceu? Ele esfriou. E isso é por etapas. Agora, o que nós temos que entender? Que nada na visão de Deus para nós é por acaso. O que nós temos que entender? Que a visão de Deus tem uma missão. E isso vai gerar um modelo de trabalho. E esse modelo vai ser o referencial, a estratégia para você cumprir o propósito. Amém? Levante sua mão para o alto assim comigo. Diga assim, ó, faz assim, ó, visão, missão, modelo, estratégia, objetivo. Amém? Amém? Não mandei baixar a mão. O que você baixou? Fica com a mão assim. E o que nós temos aqui? Uma mão completa. A mão com Deus. Esses crentes, rapaz. Crente é uma raça, né? Fica com a mão levantada, meu irmão. Aleluia. O que nós temos aqui? Uma mão completa. E a mão completa pode fazer o quê? Pode pegar. Amém? Diga assim para o seu irmão, ó, pega o propósito de Deus para a tua vida. Agora para baixar, Lucas. Pensou se eu esqueço, ele fica a aula inteira assim. Né? A tentação é grande, mas eu vou ser camarada com ele. Então, gente, olha aqui, ó, tá? O diabo tem várias maneiras de roubar a visão, de matar a missão, e a principal delas é a dúvida. Diga para o seu colega, dúvida. Faça uma cara de dúvida agora. Que nem aquela carinha do Zap, o bonequinho aquele. Dúvida. Agora, nós líderes não podemos duvidar da missão que recebemos de Deus. Amém? Diga assim, não duvide do que Deus te deu. Alguns anos atrás, uma irmã que estava desgostosa com o meu ministério, né? Não sei como, mas tem essas coisas, né? E ela chegou para mim e disse assim, mas você tem certeza que Deus te chamou? E não era assim alguém que tinha chegado na igreja ontem, era alguém que estava na igreja há uns 10 anos.
Você tem certeza mesmo que Deus te chamou? Será que você não tinha que fazer outra coisa na vida? Bem assim. O meu problema não é com ela, claro, era com o diabo por trás dela, querendo levantar dúvida. Né? Ora, irmão, se o diabo entrou até em Pedro, o apóstolo, não vai entrar em outro? Claro que vai. Né? Então nós temos que olhar para essas pessoas não como nossos inimigos, nós temos que olhar para essas pessoas com um olhar de misericórdia, Wesley, porque muitas vezes eles estão oprimidos e sendo instrumento do inimigo para oprimir a outros ou até desanimar o líder, mas não é eles que são maus, isso é uma obra maligna que precisa ser quebrada. Amém? Agora, é inegável que a dúvida é a arma que o diabo tem para te prender fora do propósito divino. O que acontece quando o espírito de dúvida se levanta? O avanço é retardado, é atrasado, ou nem avança mais. A igreja fica completamente paralisada. Tá? Então nós precisamos crer que Deus nos deu uma visão que não será roubada. Posso ouvir amém? Amém. Aleluia. E o Senhor nos entregou, né? O Senhor nos entregou a missão que não vai morrer. E essa missão é reproduzida nos nossos liderados, debaixo da visão, debaixo do modelo de discipulado de Jesus. Ok? Muito bem. Agora, já deu para perceber que visão é uma coisa muito poderosa. Por quê? Porque ela determina todo o processo para o sucesso. Antes de ser um professor de teologia, eu me via estudando e ensinando teologia. E a pergunta para você nessa noite é: como você se vê hoje? Uma vez eu fiz todos os meus discípulos lá na restauração, pastor Miro, escreverem um projeto de vida para os próximos 5 anos. Então nós oramos, nós tivemos um bom tempo para pensar, e eu desafiei eles a colocarem no papel. O meu deu uma folha A4, frente e verso. Qual é o seu projeto? O que você quer? Como você quer estar? Quem você quer ser daqui a 5 anos? Isso é uma capacidade importante de ser desenvolvida em nós, a capacidade de nos vermos no futuro. Amém? Ah, mas o pastor Miro, onde é que já se viu? Olha eu aqui, não valoriza. Tem essas conversas aqui? Não, eu acho que não. Não me valoriza, não vê meu potencial. Fica só investindo ali no Maurício, que é presbítero. Já viu essas histórias? Aqui não tem. Né? Não me vê. Aí você pergunta para ele ou para ela: como você quer estar daqui 5 anos? Ah, não sei. Ora, se nem você consegue se ver daqui 5 anos, o pastor tem que te ver? Hã? Oi? Não, mas não estou falando de ver, né? Visualmente, estou falando de ver em termos de perspectiva, de visão. De chamado no reino, tá, meu irmão?
Outra coisa, tira da cabeça de vocês que para fazer alguma coisa para Jesus, você tem que ser consagrado a isso ou aquilo. Eu comecei meu ministério, meu irmão, carregando cadeira e levando água no altar da igreja para os pregadores. Eu comecei meu ministério, meu irmão, muitas vezes eu limpei banheiro na igreja lá em Porto Alegre. Inclusive meu primeiro sermão, Deus me deu dentro do banheiro, o dia que eu estava lá limpando. Entendeu? Eu comecei meu ministério manobrando carro lá na igreja em Porto Alegre. Tá? A primeira oportunidade que eu tive no púlpito para dar uma palavra, tá? Porque a gente acha que ministério é só ficar aqui atrás desse negócio aqui, né? E vai muito mais além. Né? A primeira oportunidade que eu tive foi para dar os avisos. No culto de domingo. Só que eu dei um aviso tão espiritual que os irmãos até falaram em língua. É loucura. Um dia eu conto a história dos avisos para vocês. Né? Entendeu? As primeiras escalas de pregação que eu cumpri não foi na igreja sede de Porto Alegre, foi na congregação da Vila Tronco. Você já sentiu a pegada, né, meu irmão? Que ficava numa localidade de Porto Alegre chamada Volta da Cobra. Porque o morro fazia assim, era que nem o rabo de uma cobra. E lá em cima ficava Vila Tronco e ficava a congregação da nossa igreja. 2 horas de ônibus do centro de Porto Alegre para chegar lá. E para entrar no bairro, você tinha que pedir a autorização do dono da boca, senão você não entrava não. Os caras tudo com um fuzil pendurado nas costas, no ponto final do ônibus. E aí fazia esse sacrifício todo para chegar lá. Sabe quantos membros tinha a igreja, pastor? 2. Fora o presbítero e a mulher que cuidavam. E aí? Foi lá que eu expulsei meu primeiro demônio. Meu irmão, primeiro demônio a gente nunca esquece. Foi lá que eu expulsei meu primeiro demônio. Entendeu? Foi lá que eu tive as primeiras guerras espirituais, atendendo aquele ponto de pregação, que aliás, nenhum obreiro da igreja sede em Porto Alegre, quando eu era da denominação, queria atender lá. Só eu que era doido mesmo das ideias. Entendeu? Então o que acontece, meu irmão? Mas a gente tem uma visão, e essa visão determina o processo para o sucesso. Né? E Deus vai cercar você de pessoas que se identificam contigo. Sim ou não? Eu falei que eu tenho os professores que trabalham comigo. Hoje eles são a minha equipe. E você, a partir do momento que faz parte da equipe aqui do pastor Miro, da pastora Simone, você tem que ser uma força que impulsiona eles para frente, meu irmão. Amém? Ninguém está numa equipe para ser lastro. O que é lastro? É aquele negócio que dá o peso, né? Você pega um balão, por exemplo, tem aqueles sacos de areia em volta que é o lastro, né? O balão não levanta voo se você não ir soltando aquilo ali. Então ninguém está numa equipe para ser lastro. Todo mundo está numa equipe para ser dínamo, para ser impulso, para ser motor. Amém? Aleluia. Bom, se parar para pensar, tudo que existe teve origem aonde? Na visão de Deus para a criação. Inclusive, se você pegar o livro de Gênesis, né, eu não vou me ater muito nisso, porque é uma questão um pouco mais demorada, mas você pega ali o livro de Gênesis, ali os primeiros 2 capítulos, você vai ver 2 relatos, né, da criação humana. E no primeiro relato, a palavra lá no original hebraico, né, é a palavra criou. E criou ali é no sentido de criar a partir do nada. Qual é a matéria-prima de Deus? Nada. E aonde Deus criou o homem primeiramente? No jardim? Não. Ele criou o projeto dentro do seu coração e da sua mente eternas. E aí depois tem um outro relato da criação, e aí a palavra hebraica lá não é mais criou a partir do nada, é formou. Porque a palavra formou em hebraico, ela dá o sentido de moldar a partir de algo já existente.
Então, a partir da sua visão, da sua ideia, desse homem espírito criado dentro do próprio coração, da própria mente, do próprio Espírito de Deus, Deus forma um boneco de argila, de barro, e sopra a ideia, a missão, põe em prática o projeto. E aí o homem se torna alma vivente. Amém? Quem vai fazer imersão em Gênesis um dia comigo? Muito bem, então é o mesmo processo aqui. Aonde começa o êxito na sua liderança? Ele começa dentro de você? Sim, mas eu vou mais além ainda. Dentro de você e você dentro de Deus. Amém? E aí Deus vai modelando você. Como é que chama o modelar de Deus? Diga comigo: provação. Lembra Jeremias, o vaso do oleiro? Logo que a restauração se dividiu pela segunda vez, que eu estava muito mal, muito louco da cabeça. Eu me lembro que eu cheguei na igreja lá onde o meu discipulador, né, o apóstolo Jair, pastoreava, e ele estava me atendendo, e eu precisava de muito atendimento todo dia. Meu irmão, fui para a UTI de Jeová, você não imagina. Eu fiquei entubado na UTI de Jeová, quase morto, né? E aí o que aconteceu, né? Eu me lembro assim que eu estava esperando para entrar no escritório dele, com aquele monte de coisa, sabe? Ia despejar tudo em cima dele, né? Porque o meu líder era uma benção, eu despejava tudo em cima dele e ficava só me ouvindo. E aí quando eu fui entrar, né, um outro pastor que estava ali na secretaria daquela igreja naquele dia, né, ele passou assim por mim, sabe? E quando ele passou assim por mim, ele botou a mão no meu ombro e disse assim: desce a casa do oleiro. Então, meu irmão, o modelar de Deus é a provação, é a tribulação. Amém? Agora o amém foi fraquinho. É que ninguém quer, a gente não quer porque dói, mas sinto muito, é assim. Então, agora, vamos falar de coisa boa. Todo mundo aqui é resultado da visão que Deus teve de nós. Você está indo trabalhar da manhã cedo, você já parou para pensar que Deus tem uma visão a seu respeito? Que você não está indo para aquela empresa por acaso, para aquele culto por acaso, para aquela célula por acaso, que você não congrega nessa igreja por acaso, que você não mora nessa cidade por acaso, que você não veio para este curso, para esta aula por acaso. Amém? Tudo que está acontecendo, ou que aconteceu, ou o que acontecerá conosco, é resultado da visão que Deus teve de nós. Se o Maurílio e a Marina não tivessem passado tantos problemas familiares, eles não teriam qualificação para trabalhar com casais. Isso aí. Então, antes que Deus nos criasse, dando forma com as suas mãos e vida com o seu sopro, Ele nos projetou na sua visão. Amém? Por isso que o diabo tem raiva de você, porque há uma visão de Deus a seu respeito. Você não é qualquer um, ou é? Não. A sua vida não é um acidente, não é um acaso, não é um à toa. Amém? Diga assim comigo: cristianismo por acaso não existe. Aleluia. Bom, então o líder cristão vai entrar na esfera espiritual, vai receber a visão de Deus.
vai executá-la com a sua equipe no 1, né? Que viagem, né? Erro de digitação, tá? No mais um, num. Num mundo material com o auxílio do Espírito Santo. Então veja, a visão começa em Deus, é gestada, é gerada dentro do seu espírito, pelo Espírito de Deus, é o que a Bíblia chama de testificar do Espírito de Deus com o nosso espírito. E a partir disso nós vamos exteriorizá-la para fora. De que maneira? Moldados pelas provações, pelas tribulações, pelas dificuldades, mas colocando-a em prática. E aí então você poderá dizer que você entrou num âmbito missionário, porque você começou a praticar, começou a executar na esfera material a missão. Amém? Eu sou um professor de teologia. Ok, me diga, quantos alunos você tem? Quantos materiais você escreveu? Quantas aulas você preparou? Nenhuma. Não, então você não é ainda, você é um projeto. Diga assim para quem está do seu lado: o que te credibiliza? Mas diga com vontade, meu irmão, não fica com esse beiço mole. O que te credibiliza? Amém, agora eu gostei. Diga assim: é a prática. Amém. Esses caras do Nordeste é uma benção, né, meu irmão? Bom, olha ali, ó. Ei, psiu. Comece a conversar. Toda a visão de Deus é pautada nos princípios das Escrituras. Lembra as 4 linhas da Bíblia? Não saia dela. Por mais tentador que possa parecer, mas não saia. A visão correta não produz louvor pessoal, mas exalta a Deus e glorifica Jesus Cristo. Lembra da aula passada que eu contei daquele cara? Seu Saraiva! Professor! Não, irmão. Amém. Você sempre fará o seu melhor, você sempre dará o seu excelente, mas a glória não é sua, é de Cristo. Se você prestar bem atenção em todas as aulas que eu dou, a oração que eu faço sempre é para o Espírito Santo. Por quê? Porque é Ele quem leciona através de mim. É Ele quem manifesta o dom de Cristo do ensino, para edificar, exortar, consolar a sua vida, nas segundas-feiras à noite aqui nesse curso. Entende? Sem o Espírito Santo, eu e qualquer um de nós aqui não somos ninguém. É Ele quem dá sentido a nós. Tá bom? Então sempre exaltando e glorificando a Cristo, a Deus, na pessoa de Cristo. Bom, então como é que vamos conhecer o propósito para a nossa vida? Como é que vamos desenvolver essa visão hoje? Começa com uma busca. E essa busca, você vai entrar numa dimensão sobrenatural e vai trazer para o mundo físico, para o mundo natural, aquilo que Deus já proveu para o seu ministério. Amém. Eu quero dizer para você nessa noite, todos vocês aqui têm um propósito no reino. Todos vocês aqui têm um chamado para Deus. Você precisa apaixonar-se pela visão que Deus tem e determinar-se a pôr em prática a missão que essa visão propõe diante de você. E Deus vai prover todos os recursos.
Deixa eu contar um testemunho para você. Eu quero correr com a matéria, mas não adianta, pastor Miro, esse tipo de aula... Vocês já viram que vai dar em aula extra, né? E eu não vou nem cobrar mais, tá? Olha como eu sou legal. Né? Vocês já viram, né? Onde é que vai parar isso? Mas assim, ó, não se preocupe, porque slide você tem. Está lá no Telegram. Agora, experiências te edificam. Vou lhe contar um testemunho. Quando eu era seminarista, lá em Porto Alegre, no início dos anos 90, foi a minha primeira faculdade teológica. Eu tenho 2 e uma pós. Foram 5 anos de curso, 4 anos no Instituto Bíblico Bereia e 1 ano na Faculdade Teológica Batista do Rio Grande do Sul. E mais alguns cursos de especialização. E isso não era nada reconhecido pelo MEC na época, era tudo curso livre. Então só fazia isso quem era doido mesmo, quem queria estudar teologia. E os meus professores ali eram professores de várias denominações. Então você imagina, eu tinha aula de segunda a sexta-feira, das 19h30 às 10h30 da noite, né? E nós tínhamos 4 períodos. Então no primeiro período eu tinha de repente um professor luterano, no segundo um metodista, no terceiro um batista, no quarto um presbiteriano. Com matérias diferentes, com perspectivas diferentes. Isso, num certo sentido, foi muito bom, porque aí tivemos uma visão teológica muito ampla. A minha denominação era uma denominação pentecostal, e ela não tinha ainda, estava começando a tradição de ensino teológico, então ela tinha a estrutura, o prédio, as salas, a escola, a biblioteca, mas não tinha os professores para lecionar. Então eles terceirizavam professores de outras denominações da cidade. E o que aconteceu? Meu irmão, você acha que eu tinha Google para pesquisar? Eu tinha um professor, rapaz, que era vesgo. Tem ninguém vesgo aqui, né? Não dava nem para colar na prova dele, se bem que eu nunca colei, glória a Deus, sempre fui um bom menino. Mas os colegas que tentavam colar não dava, porque o cara estava colando aqui, ele estava olhando lá, mas estava enxergando ali. Esse cara dava 2 horas de aula sem abrir a Bíblia ou nenhum livro. Tudo aqui, ó. Cara super inteligente. Então eu olhava para esses caras e dizia, velho, eu quero ser que nem ele. E aí era assim, ó. Mandava fazer uma pesquisa, tá? O meu professor, ele chegava e dizia assim, ó, me traga um resumo do capítulo tal da Teologia Sistemática de Schaeffer. Era um livro vermelho, até hoje eu tenho trauma do livro. Né? Me traga um resumo para a próxima aula do capítulo tal. Você ia olhar o capítulo tal, ele tinha 200 páginas. E você tinha uma semana para ler aquele troço e resumir, tendo aula todo dia de noite e trabalhando todo dia de dia. Quando é que você fazia, meu queridinho? Na madruga, no fim de semana, todo mundo na praia, e eu enterrado no livro do Schaeffer. O problema é que a nossa biblioteca só tinha 2 exemplares do Schaeffer. E ele passava em tudo que era turma, pedindo o mesmo trabalho. E aí o que você tinha que fazer? Além de tudo, você tinha que pagar para tirar xerox do livro. Então nós saía quase no tapa na biblioteca pelo exemplar do livro. E quem pegava, tinha que pegar o dinheiro dos outros para tirar os xerox. Bom, aonde que eu quero chegar com isso? Você está me olhando com uma cara dizendo, tá, e daí? Vou te chegar lá. E aí eu chegava naquela biblioteca, Wesley, do seminário, eu olhava e eu dizia, como eu gostaria de ter esses livros. E aí eu ia para o centro de Porto Alegre, no Centro de Literatura Cristã, era a biblioteca mais top do centro de Porto Alegre. E eu chegava lá e eu via os volumes, meu irmão, isso aí para professor é doce, né? Agora, eu era seminarista, velho. Você sabe, todo universitário é o quê? Duro. Pelo menos naquela época. Né? Era duro. Eu dizia, puxa, eu queria tanto ter esses livros. Aí eu me lembro que teve o plano Collor. Os mais antigos aqui lembram.
A empresa que eu trabalhava faliu. Maurílio, do dia para a noite, a empresa com 300 funcionários foi à falência. Pô, aí nós recebemos um acerto. Meu irmão, você imagina o que eu fiz com o acerto. Não sou a Angélica, mas fui de táxi. Entrei naquela livraria. Sabe aquele cara do filme de faroeste que bate assim, chega no boteco? Pagar rodada para todo mundo, né? Cheguei, dei uma lista para a guria e disse assim: desce tudo. Como é que o senhor vai levar? À vista. Meu irmão encheu um táxi de livro. Ali começou minha biblioteca. Só que muitos materiais ainda não consegui comprar, porque eram caríssimos. E aí, eu me lembro que eu fiquei muito feliz na época, mas ainda faltava muito para ter uma biblioteca igual ou pertinho daquela que tinha no seminário. E eu fiz uma oração e disse: Deus, um dia eu vou ter todos esses materiais e vou treinar professores que vão trabalhar comigo. Muito bem. mais de 25 anos depois, um belo dia eu estou aqui em Paranaguá, o dia que eu fui dar aula para os 2 irmãos lá em Matinhos. Eu estou voltando de carro, aparece uma mensagem, e essa mensagem era de um pastor, amigo meu, um senhor idoso já, disse assim: você tem alho e tempero aí? Eu sempre tenho, né? Sentiu o merchan. Aí eu disse: tenho. Então faz assim, para aqui, inclusive aqui perto, né? Para na farmácia tal, que eu estou no posto tal, e eu vou. Tá bom. Eu parei, era umas 10h30, 15 para as 11 já da noite. 11 horas, 11 e pouco da noite. Eu parei. E aí ele veio, né? Só que eu estranhei porque ele veio com umas sacolas. Eu digo: ô pastor, tudo bem e tal? Não, o alho não está aqui e tal. Aí diz ele assim: eu tenho uns materiais aqui. Meu irmão, quando falou assim, já arrepiou. Eu não sei se você quer, mas eu trouxe aqui, se você quiser, eu estou doando. Rapaz, quando eu bati o olho dentro da sacola, os 2 volumes das Instituta de Calvino encadernado com jeans. Eu digo: quero. Aí diz ele assim: faz o seguinte, tem mais uns lá em casa, se você tiver interesse, vai lá tomar um cafezinho comigo que eu te dou. Você quer? Eu digo: vamos agora. Não, agora está tarde. Essa semana aí você me liga. Tá, só que eu achei assim que era 2, 3 livros, né? Na outra semana eu liguei, ele fui lá, tomei um café com ele, ele disse assim: meu filho, eu já tenho mais de 70 anos. Eu fui diretor, professor, que nem você assim. Está sendo, tudo que você está passando, eu já passei. E tudo que eu podia extrair disso aqui, dos meus materiais, eu já extraí. Então, eu tentei até me desfazer, vender por aí, mas ninguém se interessou. Tenho mais uns livrinhos aqui, você tem interesse? Pergunta para o macaco se ele quer banana. Eu disse: tenho. Disfarçando um pouco a ansiedade. Acho que tenho. Né? Então vem aqui dar uma olhada. Meu irmão, Maurício do céu. Quando o homem abriu aquela porta, tinha mais de 4 estantes daquelas de ferro, chapada de livro. Ele disse assim: é isso aqui. Eu digo: pode escolher. Não. Aí eu pensei em perguntar isso. Aí ele disse assim: não, faz o seguinte, se você quiser escolher, escolhe, mas eu preciso abrir espaço aqui, leva tudo. Meu
irmão, eu senti o salmo na minha vida, aquele salmo que diz, né, quando o Senhor nos trouxe a Sião, ficamos como quem sonha. Não, aí, pega o manto, meu irmão. Aí quando eu comecei a olhar nas prateleiras, todos os livros que eu não pude comprar há 25 anos atrás, todos, edições raríssimas, que nem existe mais. E aí eu fiquei emocionado, comecei a chorar. Ele disse assim, o que houve? Eu disse assim, professor, que ele é professor também, eu disse, professor, eu vou contar para o senhor o que aconteceu. Não foi o alho, não. Não, o alho eu até dei para ele, né? Pois dessa, meu irmão. Aí eu disse assim, não, eu estou chorando porque Deus falou comigo. Deus falou comigo. E aí ele disse assim, o que Deus falou com você? E Deus tinha falado comigo, quando Ele abriu e me mostrou os livros, Deus me falou assim, 25 anos atrás, quando você orou lá dentro da livraria, eu ouvi a tua oração. Aí eu disse assim, mas Senhor, por que só 25 anos depois? Sabe o que Deus me disse? Porque agora você tem a maturidade necessária para usar esses materiais. Antes você não tinha. Aleluia. Então, o que eu estou querendo te mostrar com isso, para nós ir tomar um cafezinho? Sabe quantas viagens? Nem te conto. Não, trocentas viagens. Eu levava de engradado. O mesmo engradado de plástico, a pastora ficou doida. Ela disse assim, não vai caber tudo aqui em casa. Eu disse, eu durmo na rua, mas os livros entram. E eu fiz caber. Né? Meu irmão tem livro até embaixo da minha cama. Eu fiz caber. Amém? E depois ainda voltei, que depois ele me deu até a prateleira. A benção é completa, né? Então toda essa história aqui, meu filho, é para você entender isso, tá? Que Deus é aquele que vai prover os recursos, amém? Sempre que se fala de alguém que teve um tipo de sucesso, essa pessoa esteve ligada a uma visão. E aí é importante também você cuidar da sua mente. Diga para o irmão que está do seu lado, ei, o que anda aí dentro dessa cachola? Cuide da sua mente. Meu irmão, vou lhe dizer, ninguém cuida da mente assistindo bobagem na televisão, por exemplo. Não sou contra a TV, tá? Mas sabe aqueles programas inúteis que os outros assistem, a gente não, os outros. Jesus, deixa o fogo te queimar, né, meu irmão? Excelente exemplo, né? Ninguém cuida da mente assistindo essas coisas. Claro, não, ei, você falou do jogo, não, às vezes você vê um joguinho, né? Às vezes você assiste a Netflix, né? Um Amazon Prime, né? Só que, claro, você não vai ficar 24 horas por dia estudando, que você não é doido nem nada, né? Umas 12 até fica, né? Agora mais, né? Só que assim, meu irmão, você tem que aprender a treinar a sua mente, a selecionar o que é bom, o que é mal, o que presta, o que não presta, o que edifica, o que não edifica. Amém? Muito bem. Olha ali, ó, grandes feitos podem vir através de pessoas simples e comuns, mas inclinadas às coisas espirituais. Esse pastor que me abençoou com a biblioteca dele, é um pastor que aqui na cidade muito pouca gente valorizava ele. Você conhece?
então tá ligado. Muito pouca gente aqui na cidade valorizava ele. Mas sabe o que ele me disse? Ele me disse assim, ó, um tempo depois que eu tinha levado tudo para casa, então ele me disse assim, eu orei e Deus falou que era para lhe dar. Então um homem simples, inclinado às coisas espirituais, porque meu irmão, vou lhe dizer, para um professor de teologia doar uma biblioteca inteira daquela, o cara tem que ser espiritual. Pergunta para mim se eu sou espiritual assim. Não sou não. Não sou não, meu irmão. Dou o braço a torcer, meu irmão. Oi? Né? Oi? Vamos orar. Né? Então assim, né? É a mesma coisa o cara que é mecânico. Tem algum mecânico aqui? Me diz, ô Rafa, mexe com as ferramentas dele para você ver. Mexe lá, tira os negócios dele, as chaves do lugar lá para você ver. Como é que ele fica? Né? Então, meu irmão, o cara tem que ser espiritual. A visão que ele nos dá nunca é complicada. Ei, psiu. Meu irmão, Deus é simples. Para de pensar coisas muito altas, muito complicadas. Tem gente que quer fazer coisa complicada, mas ele não começa nem do básico. Tem gente que já quer resolver equação, mas não aprendeu nem ainda 2 mais 2. Então qual é o nome do jogo? Ei, psiu. Você que é líder, qual é o nome do jogo? Simplicidade. Simplicidade. Precisamos de um batismo de simplicidade. Ouvir a voz de Deus que trará um caminho de esperança e possibilidades tremendas à nossa liderança. O que vai abrir as portas para a sua liderança? Você tem que ouvir quem? Deus. Você anda ouvindo Deus ultimamente? Olha o quadrinho. A cada dia que passa, simplifico mais minha vida. Isso aumenta extraordinariamente minha capacidade de conviver com o complexo. É uma grande verdade. Você vai do simples ao mais complexo. Então, tópico 2. Princípios para desenvolver uma liderança sobrenatural. Não esqueçam de preencher aí a lista de presença. Está lá atrás, depois vão passando. Tá bom? Sinto que estão agora mais animados, né? Fizeram um lanchinho. Eu tinha um professor que dizia assim, ó, ovelhinhas de Jesus não bebem nem fumam, mas comem. Não, a coca acabou, né? Oh, Jesus, senão... Pô, vamos lá. Então, vamos ler juntos aqui? E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém? Bom, toda a nossa conversa aqui gira em torno disso, ó pessoal. O Senhor quer nos ensinar como líderes cristãos que temos autoridade. Diga comigo, autoridade. Mas a nossa autoridade é em Cristo Jesus. Amém? Como desenvolver uma liderança espiritual de sucesso, exercendo autoridade para conquistar os territórios? E o território número 1 que você precisa conquistar tem nome. Qual é o nome? Família. Diga comigo, família.
Então ninguém vai ser líder para o lado de fora, se não for primeiro líder para o lado de dentro. Você percebe que é uma questão de interiorização? Amém? Primeiro, tudo se gera dentro, e depois vem a luz. Você foi gerado dentro ou fora da sua mãe? E aí quando você nasceu, se diz que a sua mãe deu a luz. Por quê? Porque o que estava dentro veio para fora, veio para a claridade, veio para a luz. Então, assim como é o processo de geração, gestação e nascimento no mundo físico, assim é no mundo espiritual. Toda a apostila que eu escrevo, toda a aula que eu preparo, todo curso que eu projeto, primeiro eu estou grávido daquilo. E aí quando a apostila é escrita, chega na mão do aluno, o curso é ministrado, a aula é lecionada, aquilo veio à luz. Amém? Então a pergunta é, o que anda se gerando aí dentro? Bom, e nós temos que falar palavras de vida à nossa família, e isso não é por formalidade, mas por amor. Se um nutricionista vai dizer que você é o que você come, nós poderíamos fazer um paralelo dizendo que espiritualmente você é o que você fala. Até mesmo porque a boca fala do que o coração está cheio. Então o que o Espírito Santo quer, pessoal? Olha aqui para mim. Nos ensinar a ter autoridade espiritual no ministério. Isso tem a ver com guerra espiritual. Várias vezes quando eu pastoreei em Beverly Hills, as pessoas endemoniadas me falavam: com que autoridade você manda eu sair? Você sabe que todo bairro tem o seu gadareno. Tem ou não tem? Eu não sei qual que é o daqui, também nem quero conhecer, mas certamente deve ter. E normalmente essa pessoa que tem legiões de demônios num determinado bairro, quando você chega com um ministério, aqueles demônios vão ficar incomodados com a sua presença naquele local, naquela região, naquela geografia, sim ou não? E assim era o meu ministério no Beira Rio, em Beverly Hills. E tinha um rapaz lá com uma quantidade enorme de demônios por centímetro quadrado do seu corpo. Era literalmente uma aglomeração, como se diz hoje em dia. E eu me lembro uma vez que eu estava fazendo uma santa ceia, e daqui a pouco aquela turba, aquela multidão de gente veio arrastando aquele homem pela rua, e jogaram na porta da frente da igreja e pularam literalmente em cima dele, como se fosse futebol americano, assim, sabe? E era um homem magrinho, fraquinho, mas ele levantava eles para cima, tentando sair. E disseram assim: o senhor precisa expulsar o demônio que está nele.
E eu disse: segura aí, meu filho, porque agora eu estou ministrando o culto. Nunca deixe o diabo tirar seu foco. Quando o culto concluir, a ceia finalizar, eu expulso o demônio dele. Aí o que a gente faz com ele? Não sei. Não mandei vocês trazerem, leva de volta para casa. Aí depois eu vou lá. Foi mais difícil levar do que ter trazido, né? Mas levaram. Terminou o culto, terminou a ceia, fechei a igreja, peguei as minhas intercessoras, coloquei em oração, peguei 2 obreiros grandão que eu tinha, paraguaio, e falei: vamos comigo, hoje é curso intensivo de expulsação de demônio. Apesar de grandão, eu senti um certo nervosismo neles, mas tudo bem. Meu irmão, você sabe o que é você chegar numa maloca do tamanho desse quadradinho aqui, na beira da maré? Tinha umas 200 pessoas em volta, e o homem endemoniado lá dentro. E a casa parecia o filme do Máscara, a casa literalmente mexia. E eu entrei, os obreiros entraram, e estava ele mais 2 lá dentro, tentando segurá-lo. E eu tranquei a porta, botei a chave no bolso. Disse assim: daqui só sai liberto. E aqueles demônios me olharam furiosos e disseram: quem você pensa que é? Com que autoridade você veio nesse bairro? Nós odiamos você e tudo que você representa. E nós vamos te matar, e beber teu sangue, e te destruir, e destruir. Meu irmão, aprenda uma coisa: 99% do que o demônio fala é mentira, 1% ele está enganado. Não se apavore com essas coisas. Mas os meus obreiros estavam com os olhos assim. Eu acho que ninguém gostou muito de ser meu obreiro até hoje. Não sei porquê. Se bem que hoje eu estou numa fase mais calma, já não estou mais tanto assim. Tá? Aí, começamos a orar. E eu comecei a ministrar autoridade espiritual. Do Senhor é a terra, é a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó, nosso refúgio. E comecei a ministrar a libertação. E para minha surpresa, eu olho para os lados, os 2 primos do indivíduo começaram. Meu irmão, aprenda uma coisa no ministério: nada é tão ruim que não possa ficar pior. E o pessoal nas tábuas do barraco, espiando pelos buracos, pelas frestas. E depois eu fiquei sabendo que tinha rolado até aposta lá fora. Quem expulsa quem? Não, sério? E as apostas em mim estavam baixas. Pior é isso. Eu digo: meu Deus, tem até bookmaker do inferno, não sabia. E aí o que aconteceu? Começamos a orar e ministrar libertação, e glória a Jesus. Aqueles demônios saíram, eles foram libertos, e hoje esse moço até hoje ele congrega na Assembleia de Deus. E eu me lembro que quando eu fui chegando para entrar naquela maloca, passando no meio das pessoas, um monte de ímpio, cigarro na boca, outro com a garrafa de cachaça, cara ali todo sem camisa, dizendo: agora quero ver se o Deus dele funciona. Eu entrei muito zombado naquela casa. Por isso que a aposta a favor do diabo estava alta, né?
E quando eu abri a porta e apresentei aquele homem liberto, ficou aquele silêncio. E quando eu desci, fui pedindo licença para as pessoas começaram a dizer assim: esse Deus dele é mesmo poderoso. Amém, porque não é você, porque aí eu arrumei para a cabeça que tudo que era capeta que manifestava no bairro iam me chamar. Virei o caça-fantasma de Beverly Hills. Mas tudo isso para você entender que você precisa e tem em Cristo autoridade. Amém? Uma vez eu estava expulsando um demônio, ele me disse assim: você não tem legalidade para estar aqui, porque ele fez um trabalho para mim, e ele derramou o sangue dele e consagrou essa casa a mim. O intruso aqui é você, o demônio me falou, não sou eu. Como é que você responderia? Você responde com a Bíblia. O Espírito Santo trouxe ao meu espírito essa palavra, eu gosto muito dela até hoje. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. E eu disse assim: ok, você tem legalidade nesse terreno, nesse lote, nessa casa, mas o meu Deus, a quem eu represento, ele tem legalidade sobre toda a face da terra. E ao menos que essa casa esteja em Marte, eu sei que ela não está, ela está no planeta Terra. Então a legalidade maior é minha, não sua. Então, em nome de Jesus Cristo, o Senhor de toda legalidade, o Senhor de toda autoridade, saia desse homem agora. Pum. 15 dias depois, 3 horas da manhã, alguém me chama. Lá vou eu, de pijama, roupão, arrastando as chinelas pelas ruas de Beverly Hills, para uma outra casa lá no fim de uma rua. Cheguei lá, o homem com o facão, que eu vou cortar o pescoço, que eu vou beber sangue. Pastor, não chega perto não, que ele quer beber sangue. Eu digo assim: eu bebo muito mais sangue que ele. Acho que pensaram que eu era alguma espécie de vampiro, né? Eu digo, não, é que eu tomo Santa Ceia todo mês. Estou cheio de sangue. Você está rindo, mas sabe o que acontece quando você toma Santa Ceia, meu irmão? Você está se enchendo do sangue do Cordeiro. Você acha que é só simbólico? Por isso que crente que não toma ceia é fraquinho. E aí, bati nas costas dele assim. Digo, entre. E me dá o facão aqui. Aí mesmo que os homens arregalaram mais o olho, disse, pronto, vai beber o sangue do homem lá dentro. Entrei dentro da casa, chamei a mulher dele, tinha um obreiro paraguaio, comecei a orar, expulsar o demônio. Falei para o paraguaio assim: você lê o Salmo 23 aqui em voz alta enquanto eu ministro a libertação. E o homem começou a pular que nem uma pipoca pela casa inteira. E daqui a pouco o Salmo 23 eu estava ouvindo ele ler em espanhol, em guarani, em línguas, tudo quanto era jeito. Mas lê aí, meu irmão. E o homem ficou liberto. Só que antes do demônio sair, ele me disse assim: você de novo? Meu irmão, dá outro curso as minhas aventuras. Eu digo, eu de novo. De onde é que a gente se conhece? Ei, você está rindo? Ele falou assim para mim: você me expulsou do primo dele 15 dias atrás, seu miserável. Eu estou nessa família há décadas. Era o mesmo, aí que eu fui descobrir que ele era primo do cara lá, da legalidade. Eu disse, então assim como o meu Senhor te tirou do primo dele 15 dias atrás, o meu Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Saia hoje também, em nome de Jesus. Pum! Mas eu não sou bom
Bom é Jesus. Você não é bom. Tenta expulsar um negócio desse, como aqueles caras em Atos, em nome de Jesus a quem Paulo prega, para tu ver o que te acontece. Então a autoridade espiritual, por isso que aqui, ó, Marina, a figurinha da cruz está em Jesus. Amém? Então alguns princípios aqui, ó, para uma liderança sobrenatural. Primeiro, aprendermos a linguagem da fé. Se você vai para um outro país, lá tem outro idioma, sim ou não? Então como é que você quer ir para o céu falando a linguagem da terra? E a linguagem da terra não é só você falar princípios bíblicos, espirituais, teológicos, é você falar também em línguas espirituais. Quem aqui fala em línguas espirituais? Amém? Quem aqui vai falar em línguas espirituais? E tem gente que não fala e não quer falar, meu irmão. Não tenha medo das línguas espirituais. Um dia eu vou dar um curso aqui sobre Espírito Santo e seus dons. Rapaz, já estou dando tanto curso aqui que... Mas tem tanta coisa, né, para a gente estudar, irmãos. Então, se você quer comunicar com Deus, você precisa da linguagem da fé. E as línguas espirituais é uma maneira também de linguagem de fé. Amém? Não podemos querer comunicar o céu na língua da terra. Se eu fosse você, eu até anotava essa. Céu se comunica na língua do céu. Ei, irmã do Japão está aí? Aí, né? Lá no Japão, você comunica lá como? Lá eles comunicam em japonês, uai. Você já aprendeu japonês, já? Aí, ó. Né? Por quê? Porque não tem sentido falar português no Japão, a não ser que seja em Macau, nessas bandas, mas aí acho que é China, né? Estou mal de geografia. Claro, né? Se você é abordado por uma autoridade lá, por exemplo, o policial te para na rua, ele vai falar em japonês, ele não está nem aí se você é estrangeiro. Você tem que aprender a língua dele, porque você está no país dele, na casa deles. Então, querido, linguagem do céu, e a linguagem do céu, cadê a cartilha da linguagem do céu? Está na sua mão, o nome dela é Bíblia. Amém? Vamos lá. Aprender a linguagem da fé é um contato diário com a Bíblia. E é mais do que ler a Bíblia, é você interiorizar os princípios da palavra. Amém? Meu irmão, porque ler Bíblia todo mundo lê, até o diabo conhece Bíblia. Eu já expulsei demônio que quis pregar para mim. E pregava bem, inclusive, o infeliz. Vai rindo, um dia eu vou te levar junto numa dessas, você vai ver com quantos paus faz uma canoa, meu irmão. Vou levar e vou mandar assim, ó, você expulsa. Vou esperar lá fora. Assim que eu treinava os meus obreiros, pastor Miro, fica a dica. Hashtag fica a dica. A gente leva, você não, vou esperar lá fora, vou tomar um cafezinho. Quando você estiver pronto, você me avisa. Então, o resultado da nossa liderança não será apenas do quanto trabalhamos, mas também do que nós falamos. Então, ei, cuidado, líderes, o que vocês andam falando? O que você andou falando hoje? Você sabia que isso define a tua liderança? Para mais ou para menos, para bem ou para mal, para céu ou para inferno? Olha isso. O Espírito do Senhor estava sobre Jesus e o ungiu. E da mesma forma no seu chamado a cada um de nós nos unge. Vamos ler juntos Isaías 61, bem alto.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Olha a autoridade que você tem, irmão, porque o mesmo Espírito que estava em Jesus é o Espírito que está em você, sim ou não? Então temos que virar a chave, pessoal, mudar a mentalidade, vencer o medo que nos paralisa. Diga aí para o seu colega aí do seu lado: vença o medo. Não fique paralisado. Meu irmão, se um dia o pastor Miro te levar para expulsar o demônio do gadareno do bairro, vá sem medo, porque você tem que entender uma coisa: tudo que o diabo tem é blefe, tudo que ele fala que é, ele não é. Satanás nada mais é que um querubim desempregado. Ele já é por natureza perdedor, porque ele foi expulso do céu. Claro que ele virá com uma grande aparência, mas é só a aparência. Eu aprendi uma coisa: você chuta a porta do barraco do diabo e entra, em nome de Jesus. A principal macumbeira de Beverly Hills, quando eu cheguei no bairro, um dia mandou uma pessoa lá, e ela disse assim: eu vim aqui enviado por fulana de tal. Eu sabia quem era. E ela mandou dizer para você que o guia baixou lá no terreiro e foi feito um trabalho dentro de um crânio humano pintado de sangue, e foi colocado o seu nome e da sua família, e que ela não vai descansar enquanto você não morrer. E quando o mensageiro ia virando as costas, disse: ei, 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 não vá ainda, leve um recado para ela. Meu Deus é o dono da vida. Vamos ver quem vai morrer. Aí, meu irmão, aí eu me lembro que tinha um irmãozinho que era diácono na igreja sede da denominação que eu servia e me ajudava lá em Beira Rio. E eu contei para ele, ele era gordinho assim, o apelido dele era Irmão Batata. E eu contei para ele, e ele disse: pastor, precisamos nos consagrar agora. Eu vou ajudar o senhor nessa. E nós oramos e Deus deu o texto da queda de Jericó. E aí Deus disse assim: vocês vão se consagrar, e durante 7 semanas, vocês, tal noite da semana, vão dar 7 voltas em volta da quadra onde está o terreiro dela, orando em línguas. E meu irmão, durante 7 semanas, nós nos consagrávamos durante a semana, e numa noite específica da semana, nós pegávamos as bicicletas, eu não tinha carro ainda, e saíamos meia-noite e dávamos 7 voltas com a mão erguida em volta da quadra do terreiro, falando em línguas. Terminou as 7 semanas, o que aconteceu? Nada. Mas aí eu esqueci, continuei tocando a igreja, o ministério e tal, e passou mais uns meses, e um belo dia alguém chegou lá e disse assim: você lembra da fulana? Eu disse: sim, a mãe de santo e tal, lá do terreiro. Pois é, morreu. Eu digo: não. Não, peraí, não dá o glória a Deus ainda. Aí eu disse: hã? Aí a pessoa disse: não, e digo mais.
E digo mais: os filhos se converteram numa igreja, mandaram encostar uma caçamba no terreno onde tinha o terreiro e jogaram o terreiro inteiro dentro da caçamba e mandaram para o lixão. Aí Deus veio a mim na madrugada na oração e disse: lembra da oração que vocês fizeram? Então, irmãos, o mundo espiritual é real. Você está numa guerra. Não pense que os demônios desse bairro não conhecem você. Não pense que os feiticeiros desse bairro não conhecem você. Não pense que você é qualquer um e que você não faz diferença nenhuma. Amém? Então, autoridade. Ministre perdendo o medo, entendendo aquilo que Deus vai ser capaz de fazer com a tua vida. Não é você quem faz, é Deus. Muitas vezes os demônios tentaram me enganar nesses processos de libertação, dizendo o seguinte: olha como você... Mas todas as vezes Deus me corrigiu e disse: você não, eu através da tua vida. E se meta besta comigo. Uma vez Deus me disse assim, para você ver o que te acontece. Porque eu uso quem eu quero. As pessoas mais improváveis Deus pode usar. Nós somos pessoas improváveis. Então a sua dependência é dele. Amém? Fala, Maurílio. Aí. E eu sempre ouvi uma frase, era em casa mesmo, aqui em casa, eles perguntavam assim, lá os guias, quem pode mais do que Deus? A povo respondia: ninguém. Não podia oração, não ia ver isso. Eles mesmo respondiam que ninguém podia mais do que Deus. Então desde o começo eles sabiam que era derrotado. Claro. Por isso que hoje nós estamos aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, ó, que bênção. Amém. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí é interessante, sabe, pastor Miro, porque o meu ministério hoje, ele está focado no ensino. Hoje não acontece mais essas coisas na minha igreja. E esses tempos fiquei meio incomodado, sabe? Eu fiz umas orações lá, disse: meu Deus, mas que coisa, será que eu esfriei? Será que fiquei meio endemoniado? O que aconteceu? Não sei, né? Não, aí sabe o que Deus me disse? Deus me disse assim: não se preocupe não, é que você amadureceu. Você amadureceu. Eu disse: como assim, Senhor? Deus me disse assim: os demônios continuam vindo. Só que hoje, ao contrário do passado, eles não têm mais nem coragem de chegar na porta da igreja. Porque a irmãzinha que você treinou lá, que é desse tamanho aqui, que tem 2 dentes na boca, um para rir, outro para doer. Ela dá uma rajada, meu irmão, de língua, e o Satanás sai correndo lá na Alexandra. Não, para lá não, para lá. Não, mas é sinal que a Alexandra está sendo liberta, bem? Glória a Deus. Né? E Deus falou isso comigo, entendeu? Deus disse assim: não se preocupe não, você amadureceu. Você amadureceu. São fases que o ministério da gente passa. Amém? Então entenda que o poder do seu ministério ou a espiritualidade da sua fé não se mede por quantos demônios você expulsa. Se mede por quem você é em Jesus.
Não se preocupe com isso, se preocupe em manifestar Jesus. Tem gente que manifesta Jesus de forma tão intensa que ele não precisa nem expulsar o demônio. Você lembra quando Jesus chegava em alguns lugares e os próprios demônios se auto-expulsavam, já vinham gritando lá de longe dizendo: viestes aqui incomodar-nos. Porque Jesus simplesmente manifestava o Pai. Claro que se vier a gente expulsa, amém? Mas manifeste o Pai. Cresça em Deus. Então, queridos, a linguagem da fé faz com que a gente enxergue a nossa liderança na ótica de Deus. Não é como você vê, é como Deus vê você. E aí você vai começar a perceber que tem as soluções de Deus para as pessoas. O que todo mundo está atrás nessa vida? Não é de alguém que resolva o seu problema? O que eu mais quero é alguém que resolva o meu problema hoje. Quem resolve os seus problemas? Você mesmo em Deus. E você tendo as soluções de Deus para a tua vida, você poderá compartilhar com outros. Isso faz parte do quê? De liderança. Como líderes devemos ter tanta motivação e valorização com respeito ao nosso grupo, a ponto de sentirmos que estamos com as pessoas mais valiosas do mundo. As pessoas mais valiosas do mundo são aqueles irmãos que Deus levantou para estar com você na sua igreja. Valorize os irmãos. Não abra mão dos irmãos por qualquer bobagem. Não abra mão dos pastores por qualquer conversa mole por aí, meu irmão. Não abra mão do ministério onde Deus te colocou por qualquer futricazinha aí. Aquelas coisas que só acontecem na minha igreja, né? Estou desanimado. Fica com aquela cara da parte traseira do cachorro, para não dizer outra coisa. Criei agora. Sabe a parte traseira do cachorro? Você fica com aquela cara. Estou pensando em trocar de igreja. Meu irmão, você está pensando que igreja é que nem cueca que você troca aí toda hora? Que nem calcinha que troca toda hora? Que nem meia. Tem gente que não troca toda hora, mano. Eu tinha um tio lá em Porto Alegre que quando ele morava sozinho numa pensão, ele virava do lado do avesso. Né? Entende? Mas você entendeu o que eu quero lhe dizer? Valorize sua igreja, meu irmão. Valorize seu ministério, valorize pessoas da sua célula. Não é a sua célula que é ruim, não. É você que precisa melhorar, aperfeiçoar em liderança. Valorize aqueles irmãos. Valorize aqueles irmãos. Valorize os pastores que estão trazendo aqui, ó, o curso aqui, ó. E quantas iniciativas eles já tomaram? Meu irmão, eles não me pagaram para dizer isso, tá? Mas eu vou dizer. Vocês me pagaram para dizer isso. Aleluia. Então eu vou dizer, meu irmão, você está pensando que ser pastor é fácil? Você está pensando que estar à frente de obra é assim? Você não tem noção do que a família da gente passa. Você não tem noção do que são algumas noites. Eu não vou mais falar, senão ninguém mais vai querer ser pastor. Mas o negócio é brabo. Mas Deus sustenta. Amém? Você tem noção do que é você ter que escolher entre fazer a compra para a sua casa ou pagar um imposto da igreja?
Ei, psiu, vai ter uma aula que nós vamos falar de dízimo e oferta aqui. E primícia. Eu não vou dizer qual é, porque senão tem gente que... Mas, meu irmão, se você está achando que o bicho está pegando, não, vai pegar. Nós só estamos aquecendo a turbina. E eu não estou falando nada do que eu não viva. Eu não estou falando nada para magoar, para rebaixar você. Mas para te edificar, para te inspirar. Para você ser melhor. Amém? Então, segundo princípio, ensinar os discípulos a usar autoridade. É o que nós estamos fazendo aqui. A usar autoridade espiritual. Ter a palavra das Escrituras Sagradas, que é transmissora de vida. Você precisa ter a palavra de Deus na tua vida, amado. O que o Senhor nos dá é poderoso, mas separados do Senhor, nada podemos fazer. Sabe qual é o texto da minha conversão? Sem mim, nada podeis fazer. Eu me converti sozinho, dentro de uma sala de arquivo morto, da empresa que eu trabalhava em Porto Alegre. Eu tinha raiva de crente, eu dizia que os crentes eram tudo louco, e tudo mentiroso, e tudo ladrão. Eu venho de uma família de tradição espírita, kardecista. Um dia eu conto meu testemunho aqui. Eu era alguém muito endurecido, muito incrédulo. Muito difícil mesmo. Mas é desses que Deus gosta. E quando eu aceitei Jesus, o Espírito Santo me deu esse versículo: sem mim, nada podeis fazer. Terceiro princípio: ser um canal de ajuda pelo qual os liderados conquistem seus objetivos. E para isso é muito importante escutar as pessoas quando você se reúne com elas. Ei, muitas vezes como líder a gente só quer falar. Mas o bom líder, ele mais escuta do que fala. O meu discipulador, apóstolo Jair, esse fim de semana fez 2 meses que ele partiu para a eternidade. Hoje eu senti uma saudade dele. Eu escrevi um WhatsApp para a apóstola Rod. Eu disse: nossa, estou sentindo tanta falta dele hoje. E ele quase não falava, né? Mas ele me ouvia. Um bom discipulador é assim. É quando você sente falta dele. Muitos problemas de liderança podem ser resolvidos se nós apenas pararmos para escutar quem nos cerca. Você já parou para pensar que às vezes as pessoas estão falando demais, e às vezes falam mesmo demais, mas é uma maneira de chamar atenção, porque tudo que elas querem é ser escutadas? E é importante que os líderes escutem as necessidades dos liderados, porque aí o coração deles é tocado, meu irmão. E quando você é tocado no coração pelo seu líder, você anda com ele para o resto da vida. E além da vida, eu acabei de dizer que eu senti falta do meu discipulador hoje, que faz 2 meses que morreu. Por quê? Porque ele não me tocou apenas a mente, ele me tocou o coração. Então, antes de começar a dizer aos liderados que tem um monte de coisa para fazer, escute qual é a necessidade deles. Olha a figura Marina, né? A princípio as pessoas não estão interessadas em produzir coisas para Deus ou cumprir metas, mas estão mais centradas em necessidades pessoais. À medida que se sentirem ajudadas, elas vão querer ajudar. Amém? Então a ideia é: ajude para ser ajudado. Mas você não quer ajudar ninguém, como é que você quer que os outros te ajudem?
Aham. Quarto princípio, conscientizar e ensinar os liderados a respeito da guerra espiritual. Já falei bastante de guerra, né, irmão? Então é importante ensinarmos as pessoas a fazerem guerra espiritual. Primeira atitude para a guerra espiritual: santidade. Então não devem haver argumentos na nossa vida ou no nosso passado que o inimigo possa ter contra nós. Já teve demônios que eu fui expulsar que tentaram jogar coisa na minha cara. E coisa que realmente eu tinha feito no passado, mas o passado ficou para trás. E Jesus me perdoou, né, mediante arrependimento e confissão. Amém? É muito importante você decidir. Eu vou até 10h15. Então, olha ali o que o apóstolo João escreveu um dia numa das suas cartas. Vamos ler. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Olha aqui, ó. Ei, o chamado é absorvido no nível do nosso espírito, mas o comprometimento com o chamado é no nível da alma. Por quê? Porque a alma é a sede da decisão. E hoje, qual é a maior crise em qualquer área, sobretudo liderança? Decidir. Então vivemos uma crise, pastor Miro, de decisão. E a questão é, se você quer ser um líder de êxito, não pode ser um indeciso. Amém? Então nós vemos vários ministérios na Bíblia, né? Que tinham conceitos nos lábios. Vamos ver 2 exemplos. Primeiro, Elias. Ó a Record aí. Vamos ler. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Por que nada respondeu? Porque estavam indecisos. E Jesus, Mateus 6,24, vamos lá. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Muito bem. Então quais são esses conceitos tão importantes relacionados à decisão no exercício da liderança? Primeiro, quem não sabe decidir não sabe conquistar. Vamos dizer juntos? Quem não sabe decidir, não sabe conquistar. Ou seja, só conquistaremos quando decidirmos. Por que Josué na Bíblia foi um grande líder conquistador? Porque ele decidiu pelo Senhor. Escolhei hoje a quem haveis de servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como é que chama isso? Decisão. Segundo princípio para uma liderança de êxito com relação à decisão: decida bem ou decida mal, desde que você decida. Quer dizer, o ser humano não pode viver indeciso. Então, muitas vezes a nossa decisão não é a melhor. Mas ainda que não seja a melhor, será melhor do que ficar indeciso. Pior que decidir mal é não decidir. Por quê? Porque o indeciso fica paralisado. Sabe por que tem muita gente paralisada na vida profissional, na vida sentimental, na vida financeira, na vida ministerial? Porque está indeciso. Terceiro princípio: uma pessoa não consegue ter êxito se ele é um quase decidido. Olha o que Tiago 1, 6-8 diz. Peça, vamos juntos.
Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é subelevada e agitada pelo vento. Não que receberá do Senhor alguma coisa, homem vacilante que é, e inconstante em todos os seus caminhos. E aí, irmão, já aceitou Jesus? Não, mas sou quase crente. Quase crente não é crente. Como é que está lá aquele empréstimo que você pegou do banco para montar a sua empresa? Ou sou quase um empresário. Quase empresário não é empresário. Quase curado não é curado. A pastora Simone orou por mim, me ungiu com óleo. Eu quase fui curado. Não, então você não foi curado. Quase pastor. Bom, tá cheio aqui em Paranaguá. Cuidado com esses quase, viu? Meu irmão, se abrir igreja... Primeira coisa, a igreja não se abre, a igreja nasce. Segunda coisa, meu irmão, se a igreja fosse botar meia dúzia de cadeira, um caixote na frente, subir em cima e ficar gritando com uma Bíblia na mão, a igreja vai muito mais além. Quase obreiro não é obreiro. Quase teólogo não é teólogo. E quase líder não é líder. Ei, no encerramento da aula de hoje eu te pergunto, você é o quê? Você é um quase alguma coisa ou você é? Amém. Então, como filhos e filhas de Deus, não fomos chamados para ser um quase alguma coisa, mas para ser a expressão exata da glória de Deus na terra. Esse é o seu chamado. Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. O que Paulo está dizendo aqui? Que Cristo na sua vida é um mistério que todas as gerações passadas quiseram conhecer, mas não tiveram esse privilégio que você tem. E o mistério do reino é o rei. Quem é o rei do reino? Cristo. E onde é que Cristo está? No céu. Também, mas está dentro de você, no Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo. Então, para isso já decidimos. Deuteronômio 30, 19. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, decida. Deus diz, coloquei a vida e a morte, a bênção e a maldição. Você é livre, mas vou te dar uma dica. Escolhe, decida entre as duas, a vida, claro, para que vivas tu e a tua descendência. Tem gente que escolhe a morte, infelizmente, aí fica reclamando porque não tem vida com abundância. Você viverá conforme as suas escolhas. Amém? Vamos parar por aqui. Aleluia. Próxima aula vai ser tremenda. Nós vamos falar das decisões em torno das quais a vida gira. Amém?